sabíamos que com a eleição de Lula, a roubalheira voltaria. Já aí está um escândalo, e eu pergunto, se eles têm tanta certeza que esse BO é do Bolsonaro, por que a esquerda não assina CPI nem CPMI para investigar? E agora falam até em assinar, quando estão vendo que é irreversível, para pegar postos chaves dentro da CPI para tentar inverter a situação. A verdade é a seguinte: elegeram um ex-condenado e as consequências estão aí. O careca do INSS, só para concluir, presidente, o careca do INSS doou R$1 para a campanha do Bolsonaro. Significa que ele não é bolsonarista. Na verdade, o deputado que me antecedeu, eu já vou falar o nome, Guilherme Boulos, foi candidato a prefeito de São Paulo, mentiu quando acusa o governo Bolsonaro, sendo que a maior parte da roubalheira aconteceu no governo da esquerda, governo Lula. Força e honra! Eu quero falar justamente sobre o INSS. E é importante que a gente traga as coisas, presidente, como elas são. Veja, o esquema de roubos de velhinhos, de aposentados, por entidades pilantras, começou com o Bolsonaro em 2019. E acabou agora com o Lula. Quem começou o esquema foi o Bolsonaro e quem terminou o esquema foi o Lula. O Lula acabou com a roubalheira que o Bolsonaro abriu em 2019. Eu vou trazer dados, presidente. Em 2019, os repasses anuais para as entidades eram de R$400 mil. Em 2023, ou seja, o que o Bolsonaro deixou era de R$202 milhões. O careca do INSS, o lobista que articulou a roubalheira entre funcionários corruptos do INSS e entidades pilantras, doou dinheiro para o Bolsonaro. Lideranças dessas entidades que roubaram os velhinhos doaram dinheiro de campanha para o Onyx Lorenzoni, que foi ministro da Previdência do Bolsonaro e foi deputado aqui também. Outras entidades doaram para o Oliveira, que substituiu o Onyx Lorenzoni como ministro da Previdência do Bolsonaro. Então as pessoas têm que parar de querer maquiar a realidade com mentiras. O Bolsonaro criou o esquema. Os bolsonaristas que estão aqui gritando foram cúmplices do esquema. O presidente Lula entrou e mandou a CGU investigar, a Polícia Federal investigar, e acabou com o esquema de roubo dos velhinhos criado em 2019 no governo Bolsonaro. Aí eu pergunto, quem governava o Brasil em 2019? Era o Lula? Era o Bolsonaro. Então vejam, ficam gritando aqui, tentando inverter valores para poder enganar as pessoas, para poder contar mentira na rede social. Mas não vai colar. A PF está investigando, CGU investigando, e o presidente Lula acabou com o esquema criado pelo Bolsonaro para roubar aposentados no Brasil. Essa é a verdade. Doa quem doer. Bolsonarista e CPI é uma piada. Piada pronta. Eles pediram a CPI do MST. O que ficou provado na CPI do MST? Que o MST é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. Aí eles pediram a CPMI do golpe. O que ficou provado? Que Bolsonaro era o golpista mor e que vai ser preso. Obrigado pela CPMI. Agora eles estão falando em CPI do INSS. Vai mostrar o quê? Que o roubo começou com Bolsonaro. Além de ladrão de joia, vai ser ladrão dos aposentados também. Agora estão falando em CPI da China. Sabe o que vai mostrar? Que o Brasil tem comércio exterior com a China e que vai trazer muita coisa boa para cá. Então as denúncias bolsonaristas, elas se viram contra eles. Eles são adversários deles mesmos. E agora que o presidente Lula, a Controladoria Geral da União, a Polícia Federal estão investigando, hoje foram lá e pegaram carro de luxos do careca do INSS, que já está mais conhecido como careca do Bolsonaro. E eles ainda querem CPMI. E eu vi o debate do Alencar, viu? O senador Isalci falou claro que ele levou lá auditores fiscais e os auditores falaram para o Bolsonaro que tinha fraude no INSS. E o que aconteceu depois disso? Bolsonaro deixou as coisas correr, colocou entidades para roubar bastante lá e agora quer culpar exatamente o presidente Lula, que faz a averiguação de tudo. Esses bolsonaristas, eles têm uma boca que eu vou te contar, vai ajudar a levar Bolsonaro para a cadeia, com toda certeza. E hoje continuam os inquéritos de Alexandre, que vai fazer com que o STF julgue realmente o golpe.